Muito boa tarde a todos, amigos. Estamos iniciando, os amigos do canal Stomer.oficial. Estamos começando aqui mais uma conversa sobre como se tornar um trader profissional. Já passamos por algumas breves introduções do que é necessário para se tornar um bom trader. Estamos aqui presentes, eu e a Carol. Carol, tudo bem? Dá um abraço pro pessoal. Oi, gente, tudo certo? Beleza, ok. Então, hoje, tá, é a parte número 6 de todo o nosso processo de formação de traders profissionais. Eu, obviamente, já peço para os amigos não se esquecerem de inscrever no canal e, ao mesmo tempo, marcarem um like, porque isso ajuda bastante a divulgar o nosso trabalho para todas as pessoas que estão, obviamente, nos ouvindo. Se vocês acharem interessante, obviamente, aquilo que a gente está conversando. Bom, na semana passada eu tinha conversado com a Carol a respeito de uma possível entrada e ela tinha cogitado a entrada dentro de B3SA3, tá? B3SA3, porque ela havia conseguido cair menos que boa parte dos outros papéis do mercado e isso automaticamente produziu então a possível entrada que a gente estava conversando na semana passada. Eu quero verificar com ela se tem alguma dúvida, se até o momento de tudo que foi dito, de tudo que foi conversado, surgiu alguma dúvida, sim ou não. Vamos lá. Dúvidas, Carol? Tá, rapidinho. Eu só queria conferir algo em relação ao trap. Ok. Peguei um exemplo. Pegar um exemplo de trap aqui, tá? Num gráfico semanal, um exemplo de trap. Aqui tem um exemplo de trap no gráfico semanal. Este candle é um trap. Por que ele é um trap? Porque ele está perdendo, teoricamente, este fundo aqui, ó. Essa sombra inferior tenta perder o fundo prévio Acho que eu já entendi minha dúvida. e rejeita isso no candle seguinte. Qual que era a tua dúvida? Expressa, porque as pessoas em casa podem continuar com essa dúvida. Se pra ser um trap ele precisava ter rompido, tipo, dar teoricamente, início na operação que tá fazendo 1, 2, 3. Se ele precisava ter rompido a máxima ou não, se ele podia só, tipo, romper o fundo, que já era um trap. Então ele só precisa romper o fundo? Tá. Nós vamos ter dois tipos de traps, tá? Nós vamos ter um tipo de trap que é basicamente o rompimento de um fundo prévio e logo depois o candle seguinte rompe a máxima desse candle. E isso significaria que a venda foi abandonada e o mercado automaticamente entrou com pressão compradora que estopa os vendidos, tá? E esse vai ser um trap de compra. E nós vamos ter os traps de venda, que basicamente acontece quando? Quando o mercado tenta romper uma zona de resistência, ele nega esse rompimento com a perda da mínima do candle que fez isso. Quer ver um exemplo? O índice futuro, no gráfico de 10 minutos, tá? Ele fez um trap recentemente. Sabe quando é que foi esse trap? Eu vou colocar aqui para te poder ver. Aqui, ó. Vamos ver se aparece, vamos ver se aparece, vamos ver se aparece, vamos ver se aparece. Aqui. Não. Então vou ter que colocar. Há poucos dias atrás, o índice futuro fez o seguinte movimento. Deixa eu colocar aqui. Existe uma ferramenta chamada Prior Code. Essa ferramenta que eu te apresentei recentemente, ela permite que a gente localize a máxima e mínima do dia anterior com muita facilidade. Então, estou colocando aqui o Prior Code da máxima do dia prévio. Isso aqui é day trade, mas esse conceito ele pode ser utilizado para qualquer time frame. Pode ser utilizado para gráfico semanal, pode ser utilizado para gráfico diário ou para qualquer outro período que você esteja trabalhando. Bom, olhando isso daqui, ó, tá vendo esse candle aqui? Sim. Esse candle aqui, ele está tentando romper a máxima do dia anterior que está aqui marcado por essa linha vermelha. Então aqui, um monte de gente entrou comprando. Um monte de gente entra acreditando que o mercado ia conseguir romper a máxima do dia prévio e depois de romper a máxima do dia prévio ia dar uma explodida para cima. Sim. Então essas pessoas que compraram aqui, elas sabem que colocar o stop aqui embaixo é muito longe, é muito caro. Então elas colocam o seu stop abaixo dessa mínima. E quando essa mínima é perdida imediatamente no candle seguinte, isso aqui estabelece o quê? O stop das pessoas que compraram esse candle. E isso empurra o mercado para baixo violentamente, sendo então um trap. Tá? Isso pode ser visto num gráfico de 15 minutos, num gráfico de 5 minutos, num gráfico de 10, ou num gráfico diário, ou num gráfico semanal. Então, voltando para o caso da B3 e C3, certo?
Se nós colocássemos aqui um gráfico diário, logicamente que daí sem isso daqui, né? Onde é que seria o topo histórico desse papel? Observa. A gente afasta aqui um pouquinho o papel e a gente vê que a gente está operando no topo histórico. Sabe o que é topo histórico? É o mais alto que ele já teve? É o preço mais caro de que ele já esteve. Agora, nota. Este aqui, ó, era o preço mais caro que B3S3 esteve em toda a sua vida. Ele nunca teve mais caro do que isso. Percebe? Uhum. O que ele está fazendo aqui? Ele faz um movimento, agora ele vai tentar romper o topo histórico. E vejam que aqui ele tenta romper. Essa sombra superior que você está vendo aqui, basicamente uma tentativa do mercado de romper o topo histórico do papel. E essa tentativa ela é rejeitada. Vejam que ela é rejeitada e a gente coloca, obviamente, uma oferta de venda na perda dessa mínima, com o nosso stop ficando imediatamente acima dessa máxima e o nosso alvo sendo no mínimo 2 vezes essa amplitude para baixo. O que o mercado faz? No dia seguinte, venda e venda. E estabelece o nosso resultado. Tá? Então aqui a gente está vendo um trap sendo acionado. O alvo de 161 foi atingido. Tá? Então, o trap, basicamente, ele precisa de 2 conceitos. Primeiro conceito, tentativa de romper máxima ou mínima. Na verdade, vamos fazer diferente. Tentativa de romper uma resistência ou um suporte. Essa tentativa rejeitada no candle seguinte. Tá, entendi. Entendeu? Então, basicamente, isso é os 2 conceitos necessários para você ter desenhado o seu possível trap. Ah, tá. Beleza. Beleza? Bom, mais alguma dúvida daquilo que a gente conversou até agora? Ah, não. No resto tá suave. O que é o candle? Sabe o que é um candle? Tipo, a definição de um candle? É. Eu sei que eles são essas barrinhas que indicam os preços e tudo mais, mas definição. Sabe o que é suporte? Sabe o que é resistência? Suporte é a zona que o mercado tende a, tipo, não passar. Eu tô fazendo com a minha mão. Eles não vão ver tua mão. É que ele tende a bater e não passar daquilo pra baixo, e a resistência é que ele tende a bater e não passar daquilo pra cima. Tá. É importante quando a gente é trader, tá? Quando a gente é trader, a gente tem uma característica muito importante que a gente precisa cumprir e a gente precisa todos os dias exercitar. Sabe qual é a característica? Desenhar gráfico? Não. Objetividade. Ah, tá. Objetividade e poder de síntese. Talvez essa seja uma das principais características de um bom trader, poder de síntese. O que é um suporte? É uma zona onde tem compradores defendendo. Ponto. Tá. O que é uma resistência? É uma zona onde tem vendedores defendendo. Ponto. Com isso, a gente consegue rapidamente entender o que é o conceito de suporte e resistência com uma única frase. Uma única frase. Tá? Então, onde você encontra suportes? Onde os compradores estão defendendo. Sim, mas onde? Onde que eles vão defender? Nas mínimas. Nas mínimas. Que mínimas? Sei lá, do dia, da semana. Do dia ou da semana? Não. A gente vai encontrar suportes sempre em 2 pontos específicos do mercado. Na verdade, tem vários pontos possíveis. Mas se você quiser localizar um suporte a partir de agora, onde você vai verificar o suporte mais próximo? No fundo. Isso! No último fundo. Então, a gente tem suporte aqui, porque isso aqui é um fundo. E a gente tem um outro suporte aqui, porque isso aqui é um outro fundo. Uhum. Então, essas são regiões de suporte. Agora, observa o seguinte. Aqui, nós tínhamos um topo anterior, tá vendo? Uhum. Um que foi respeitado aqui, que foi respeitado aqui, foi respeitado aqui. Este topo anterior, ele foi rompido nessa região aqui, tá vendo? Sim. Resistências rompidas viram suportes. Então, olha como a gente percebe aqui uma zona de suporte muito forte para esse papel, batendo exatamente nessa região, que foi testada 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Existe uma característica que o Charles Down dizia que era o seguinte: um suporte vai ser tanto mais forte quanto mais vezes ele for testado. Testou uma vez e foi respeitado, ele tem um nível de força. Testou 2 vezes e foi respeitado, é um outro nível de força.
testou 3 vezes e foi respeitado as 3 vezes, esse suporte passa a se tornar o Arnold Schwarzenegger dos suportes. Aí tá o Hulk. E aí tá o Hulk, exatamente. Então, quanto mais vezes o suporte for respeitado, mais importante será o seu poder de realmente ser defendido. Por exemplo, olha como esse suporte aqui é forte. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes sendo respeitado. Certo? E olha como essa resistência é importante e foi rompida. 1, 2, 3. Ok? É interessante olhar como aqui a gente também tem. Ah, exatamente. Aqui a gente também tem uma zona de resistência que foi rompida. 1 vez, 2 vezes, e aí rompe. E ela vira suporte. 1, 2, 3, 4 vezes com suporte. Perfeito. Então isso é uma das coisas que vai ter que treinar na tua vida para identificar boas zonas de suporte. Sabe por quê? Porque no momento que você souber identificar bons suportes, você automaticamente sabe onde você vai ter as suas boas compras. Porque se você estiver comprando perto do suporte, você não estará comprando sozinha. Vai ter um monte de gente pensando em comprar junto contigo. Qual é uma outra ferramenta que funciona como um forte suporte? Médias móveis. Então, se tu coloca uma média móvel, tá, que é basicamente um preço médio que o mercado está acostumado a pagar por um determinado papel, você automaticamente terá esta média móvel como um suporte. Ah, mas qual média móvel que eu vou usar? Quantos períodos? Não importa. Pode ser qualquer um. Pode ser o número que tu gostar. Pode ser média móvel. Vamos lá, que número tu gosta? 14 unidades. Pode 14? Então tá. Então pode ser uma média móvel de 14. Tu bota uma média móvel de 14 aqui e ela vai funcionar exatamente igual a outras médias. Olha aqui, ó. Suporte, 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 suporte. Ah, mas eu não gosto de 14, Alexandre. Eu gosto de 7. Pode ser 7? Olha aqui, ó. Suporte, suporte, suporte. Essa aqui é de 14. Ó. Suporte. Resistência, 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 resistência. Olha aqui, ó. Resistência, 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 resistência. Parece milimétrico, né? Parece milimétrico. Né? O fato é que as pessoas se preocupam muito com qual média eu devo estar usando. Do ponto de vista estatístico, não existe muita preocupação a respeito disso. Todas elas funcionam muito parecido. Algumas vão ser mais importantes porque as pessoas costumam usar mais, porque os autores escreveram nos livros e aí automaticamente as pessoas acabam acreditando mais. Por exemplo, todo mundo acredita no poder da média móvel de 20. Poderia ser 21, porque 21 é o número de Fibonacci. Poderia ser 19. Ah, eu não gosto nem de 19, nem de 20, nem de 21. Pode ser 28, porque o ciclo lunar respeita 28 dias? Sim, pode ser 28. Vamos botar aqui 28, só para te ver. Aliás, 28 é o dobro de 14. Olha que lindo. 28. Olha que bonito. Suporte, 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 resistência, resistência, suporte, 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 resistências. Ou seja, a média pode ser aquilo que tu preferires. Só tem um detalhe, tu tem que usar ela sempre a mesma. Tu não pode um dia usar de 14, outro dia usar de 28, outro dia usar de 50, outro dia usar de 21, outro dia usar de 10. Não. Tem que ser sempre as mesmas. Tá? Se eu pudesse te dar um conselho quanto a que média utilizar como suporte, tá? Talvez nós devêssemos usar especificamente a média móvel. Tem muita gente que utiliza a média móvel de 5 dias, porque ela representa uma semana inteira de movimentação do mercado. E aí, por isso que eles utilizam junto com a média móvel de 5 a de 20. E depois eles utilizam junto com a de 20 a de 50. E por último a de 200. Essa talvez seja o conjunto de médias mais utilizadas pelas pessoas. 5, 20, 50, 200. O que eu utilizo como médias móveis para mim? Eu uso a média móvel de 4, a média móvel de 17, a média móvel de 34 e a média móvel de 80. Aquelas médias que a gente já tinha visto no Filha Mal Criada. Tá? Elas vão funcionar como fortes suportes, fortes resistências. Existe um outro aspecto que funciona também bem. Se você quiser localizar especificamente a média móvel mais relacionada com aquele papel. Porque é o seguinte, para alguns papéis, uma determinada média móvel vai ser mais eficiente do que outras.
Tá? Então, alguns papéis vão se dar bem mais com uma média móvel do que outros. Tá? Uma das melhores maneiras de localizar qual é a melhor média móvel para aquele papel, sabe qual que é? Qual? É utilizando uma ferramenta chamada raiz quadrada. Tu sabe o que é raiz quadrada, né? Espero que sim, né? Tua matemática te salva nisso, né? Sim. Bom, então funciona da seguinte maneira, basicamente. Você pega aqui o topo deste papel, no caso, R$50,40, o topo mais recente. Você pega uma calculadora e dentro dessa calculadora você bota 50 e faz a raiz quadrada disso. Raiz quadrada de 7. Então, teoricamente, 7 seria a melhor média para operar esse papel. Tá? Vou te dar um outro exemplo. Então, vou botar uma média móvel de 7 aqui. Média móvel de 7. Essa seria a média móvel de 7. É que não encaixou perfeito, né? Qual que seria a segunda melhor média móvel? O dobro de 7, 14. Aquela que por acaso você casualmente falou. Depois qual que seria a outra? 21. 21? 3 vezes 7. Ah, tá, 3 vezes 7. Eu tava na linha de dobrar. E depois 28. A outra forma possível seria você pegar aquele número que era o topo, ao invés de usar 50, que foi o topo dos números dígitos, das unidades, você pega e inclui uma vírgula. Então seria 504 e faz a raiz quadrada de 504. E aí você tem média móvel de 22. Tá? Então você faz sempre a raiz quadrada deste tipo de situação e com isso rapidamente você vai encontrar as melhores médias. Olha como a 22 casa perfeitinho aqui, ó, para aquele ativo. Então você pega o último topo, faz a raiz quadrada disso com 2 dígitos ou com 3 dígitos e você vai ter as médias móveis perfeitas para estar utilizando especificamente naquele papel, tá? Mas eu te recomendaria realmente não tentar customizar por ativo e trabalhar basicamente com a média móvel de 4, 17, 34 e 80, que eu acho muito mais simples. Alguma outra dúvida? Não. Por enquanto, Muito bem. Você iniciou uma operação essa semana, concorda? Sim. Onde que foi iniciada e por que foi iniciada e o que você fez? Bem, foi um 1, 2, 3 em B3, SA3F. E eu coloquei a ordem só ontem, na realidade. Não, na quinta-feira. Porque eu tava viajando e eu não tive como colocar na segunda antes de ir. Até porque eu fui na sexta, então não tive como colocar na segunda. Mas eu coloquei basicamente no rompimento Desse candle. aqui. Deixa eu te perguntar uma coisa. Oi. O rompimento desse candle aqui é 1, 2, 3? Não sei, é? Eu estou te perguntando. Acho que é. Não é. Isso aqui, ó, mínima, mínima mais baixa, mínima mais alta. Isso é 1, 2, 3. Que acionou a compra na semana seguinte, quando rompeu essa máxima. Aqui. Sim. Mínima, mínima mais baixa, mínima mais alta. Então, isso aqui é 1, 2, 3. Sim, rompimento desse candle. Sim, você já deveria ter comprado. Mas não vai só entrar semana que vem. Mas tu já entrou? Eu já entrei? Tu já comprou? Não, mas não vai entrar só quando romper? Você já comprou, não comprou? Não está executada a sua ordem? Não, mas ela não entrou porque eu coloquei no rompimento desse candle. Tu colocaste no rompimento deste candle, mas a tua ordem não ficou executada? Ela ficou mandada, não executada, eu acho. Tem certeza? Quase absoluta, sim. Que eu me lembro, tu mostrou a ordem executada. Mas quando tu executa a ordem, tu não mandou ela? Não, quando tu executa a ordem está comprada. Tu falou que era pra eu comprar. Não. Eu disse para você colocar a sua ordem acima da máxima do 1, 2, 3. Só que tem um detalhe. Tu fez da seguinte maneira. Você colocou a sua ordem na ruptura da máxima desse candle da semana passada. É um filho mal criado somente essa semana. Sim. Quando terminou esse candle. Então eu concordo contigo que semana que vem, se rompermos 49 com 46, nós teremos um 1, 2, 3 sendo acionado e teremos um filho mal criado sendo acionado. Concordo contigo? Sim, eu lembro que eu botei minha compra em 44.
49 com 47, eu acho. Que é bem no rompimento. O problema, minha querida pupila, é que se você colocou uma ordem de compra a 49 com 45 direto, 47. 47 que seja, a sua ordem entrou comprando a mercado e já entrou comprando. Você tinha que ter colocado uma ordem start de compra. Observa, isso é mais ou menos o seguinte, ó, você vem aqui, você coloca uma boleta de compra stop. Essa boleta de compra stop, você vai colocar, por exemplo, as 15 ações suas, e você vai colocar o preço de disparo, no caso 49 com 48, e você vai colocar o preço que você quer que a ordem seja enviada. E você coloca a validade até cancelar. E quando você colocar esta ordem, aí a sua ordem vai entrar no mercado e vai ficar esperando aqui, ó, que seja rompida essa região. Se você colocar a compra de cara assim e colocar 49 com 50 e poucos, você entra no mercado e você compra a posição de cara. Entendeu? Então existem, mas isso não é tua culpa. Isso, na verdade, foi o fato de eu não ter te mostrado que existem diferentes tipos de ordens. Nós temos um tipo de ordem que é a compra, tá? A compra limitada. Essa compra limitada é o seguinte, ó. Essa aqui é a primeira parte. Então, compra limitada. Você bota uma ordem aqui ao preço que você quer comprar. Digamos que você queira botar uma ordem e ficar esperando aqui uma compra em 46,19, em cima da média móvel aqui, tá vendo? Você poderia colocar aqui, ó, 46,19. Você bota a válida até cancelar, bota o comprar e a ordem vai ficar esperando aqui. Vai ficar esperando pelo resto da vida, até que bata ali e atinja a tua ordem, tá? Se você quiser comprar a mercado, você bota uma ordem aqui, R$90, bota uma ordem no preço lá em cima e dá o comprar. Isso automaticamente a tua ordem vai entrar no melhor vendedor e vai comprar mercado. Que é provavelmente o que tu fez. Tá? Mas não tem problema, foi uma boa compra, mesmo assim, vou explicar por quê. A outro tipo de ordem é a compra start. A compra start é uma ordem que tu vai dizer para a corretora o seguinte: eu quero que você mande a minha ordem para a corretora somente se romper este valor aqui, que é o stop, 49 com 48. Então, se tiver qualquer negócio acima de 49 com 48, aí tu manda a minha ordem de compra a 50 ou a 49 com 50, no que você quiser. Entendeu? Este tipo de ordem é a ordem start. Start compra. Existe a ordem venda, que vai ser aquilo que eu expliquei na ponta inversa, e existe a venda stop. Se perder este fundo aqui, você vai fechar a posição. Entendeu? Bom, por que a tua compra, apesar de já ter sido feita, ela não é uma compra ruim? Ela é uma compra boa. Porque dentro dos modelos que eu opero, existe ainda uma outra forma de operar, que eu vou te ensinar agora, e que ela é um pouquinho mais rápida do que o 1, 2, 3 de compra. Tu compra antes do 1, 2, 3 de compra se formar. Como é que funciona essa ordem? Eu utilizo isso e chamo isso de 2 semanas de queda. Então, tudo que eu preciso para comprar um papel é quando eu tenho a minha média móvel subindo, a de 4, a de 17, a de 34, a de 80, tá? E daí eu vou esperar basicamente com a média móvel um candle de baixa, um segundo candle de baixa, e quando eu tiver esse segundo candle de baixa, Carol, sabe o que eu vou fazer? Eu já vou botar uma ordem de compra imediatamente um tique acima dessa máxima. Eu não tenho ainda 1, 2, 3, concorda comigo? Uhum. Eu não formei meu 1, 2, 3 ainda. Mas eu entendo que está acontecendo um processo corretivo dentro de uma tendência de alta, e assim que romper esse ponto, eu vou comprar. E devo colocar o meu stop abaixo dessa mínima aqui. Da mínima do candle que teve a sua máxima superada. Sim. Uma dúvida rapidinha, esse candle preto é um Dave Landry? Este candle preto aqui, sim, muito bem identificado. Isso aqui é um Dave Landry. O Dave Landry é um candle que tem a sua mínima mais baixa que a mínima dos 2 candles prévios, dentro de uma tendência de alta, é um Dave Landry de compra. Então, a tua entrada aqui, ela está correta. Mesmo que não tenha acontecido 1, 2, 3, tenha comprado antes do 1, 2, 3, o ponto de entrada está correto. Isso é uma coisa importante ser mencionado, porque numa tendência de alta sólida, o sinal de compra não importa muito, sendo bem franco.
que mais importa é realmente ter identificado a tendência. E tu identificou que essa é uma boa tendência de alta, fez um recuo, terminou o recuo, tu comprou posição. Tá? Bom, só que agora vem a parte mais complexa. Teu alvo e o teu stop. Onde tu poderia colocar o teu alvo e o teu stop? Aí tu pode me perguntar assim, me diz uma coisa, pai, qual que tem um nível de acerto maior? O 1, 2, 3 de compra ou um Dave Landry? Tá? O que acaba acontecendo é, quando a gente fala de um sistema operacional, a gente tem que perguntar qual é o nível de acerto, primeira pergunta, e a segunda pergunta, qual o payoff? Lembrando que payoff é a média de ganho por trade que deu certo, dividido pela média de perda por trade que deu errado. Bom, esse sinal aqui, que seria o Dave Landry, ou se você quiser falar 2 semanas de queda, tá? Ele vai ter um nível de acerto um pouco mais baixo do que 1, 2, 3. Tá? Então o nível de acerto dele é um pouquinho mais baixo. Mas o payoff dele é melhor. Então ele tem um payoff melhor, mas tem um nível de acerto um pouco mais baixo. Quando eu digo um pouco mais baixo, nós estamos falando aqui de algo em torno de 58% dos trades vão dar certo. Tá? Então eu diria que nesse teu trade atual você tem em torno de 58% de chance de dar certo. Não é uma chance muito alta, é? Não. Não é uma chance muito alta. Mas o que faz então esse sistema ser um sistema interessante? O que faz esse sistema ser interessante é que quando tu ganha, você vai ganhar 2 vezes o seu risco. Ou seja, você vai projetar essa amplitude para cima e largar o seu alvo em 2 vezes o risco que você está correndo. Então aqui, você tem um alvo de 200% do seu risco. Então o seu alvo, aqui neste caso, nesta operação, está em 56,74. Entendeu? E o seu stop pode ficar abaixo dessa mínima ou pode ficar abaixo desta mínima. Qual você acha que é o stop mais correto nessa técnica? E por quê? Tá. Eu sei que colocando ele abaixo desse candle, eu Certo? melhoro minha chance de acerto, né? Tá, tu está me dizendo que tu colocando abaixo da mínima deste candle, você vai melhorar o seu nível de acerto. Por Mas quê? Porque você realmente deixa o seu stop um pouco mais longo, dá um pouco mais espaço no mercado, ao mesmo tempo tu fica abaixo de uma média móvel que vai estar te defendendo como suporte e também dessas regiões de topo anterior rompido. Sim. Mas ele também diminui meu payoff. Vai diminuir o teu payoff. Se der errado, eu perco mais. Se tu perderes, tu vai perder mais. Se tu colocar o teu stop aqui, você vai ter um payoff menor, mas quando você perder, você vai perder menos. Eu vou ter um nível de acerto melhor, né? Oi? Vou ter um nível de acerto melhor, né? Você vai ter um nível de menor. acerto pior. Sim, é que tu falou payoff menor. O seu payoff vai ser maior, Sim. O seu payoff vai ser maior e o seu nível de acerto vai ser mais baixo. Tá? Se você estivesse operando no gráfico de lotes integrais com maior liquidez, eu te diria para botar o seu stop abaixo dessa mínima aqui, porque com isso você tem um payoff melhor. E de uma maneira geral, na sua vida, procure sempre fazer técnicas ou táticas que melhorem o seu payoff, não se importando muito com o seu nível de acerto. Tá? Bom, mas como você está aqui operando um papel na fracionário e a gente tem menos liquidez no fracionário, existe maior risco de violinos acontecerem, eu deixaria meu stop, neste caso, abaixo de 45,80, 45,79, pela liquidez. E o alvo em 56,74. Ok? Muito bem. Agora resta uma parte muito importante da nossa conversa de traders profissionais. Sabe o que os traders profissionais, todos eles têm e que boa parte dos traders amadores não tem? O quê? Um excelente registro das suas operações. Eles registram, eu sei, tá vendo essa cara aí de, ai não, por favor, isso não. Mas os traders profissionais costumam ter um excelente registro de tudo que eles fazem e por que eles fazem. Porque isso vai ensiná-los a exatamente atuar da maneira correta. Então é extremamente importante que você monte um registro de todas as suas operações. E este registro, então, vai te dizer exatamente o que tu está fazendo de certo e o que tu está fazendo de errado na tua forma de operar. O que eu devo incluir no registro? Onde eu comprei, qual era o meu alvo, meu stop? Vamos lá.
Primeiro, deixa eu explicar por que eu percebi, quando que eu percebi que os registros eram importantes. Sabe quando é que eu percebi isso? Eu tinha recém saído da residência de cirurgia plástica e eu operei uma paciente jovem, muito bonita, eu fiz uma redução de mama nela. E ela voltou para mim 1 ano e meio depois para mostrar o resultado. Quando eu olhei o resultado, eu pensei com meus botões. Pá! Ficou fantástico. Ficou muito bonita a mama. Ficou uma mama proporcional com a caixa torácica dela. Ficou bem posicionado. A minha incisão está bem no sulco mamário, está super escondido. Mal dá para ver a cicatriz. Ficou uma mama absolutamente impecável. E daí eu comecei a pensar, o que eu fiz de certo nessa cirurgia? Qual foi a técnica que eu utilizei? Só para te entender, Carol, a gente tem mais de 15 técnicas diferentes para reduzir mama. A gente pode utilizar Pitangui, Liacir, Lixoto, Silveira Neto, Skug, Makisok. Tem um monte de técnicas que a gente pode estar utilizando. E daí eu pensei, qual foi a técnica que eu utilizei? E eu não me lembrava. Porque tinha sido 1 ano e meio atrás. E daí eu pensei, quantos centímetros eu deixei o mamilo na minha vertical? Não me lembrava. Eu deixei 5? Eu deixei 6? Eu deixei 7? Ou eu deixei 8? Qual foi a distância que eu deixei o mamilo da fúrcula? Eu deixei 21 centímetros? Eu deixei 17? Eu não me lembrava. Que tipo de anestesia a gente usou? Foi local de sedação? Foi geral? Não me lembrava. Que tipo de ponto que eu usei? Foi intradérmico? Que tipo de fio eu usei? Nylon? Monocril? Não me lembrava. Qual é a chance que eu tinha de repetir o mesmo resultado daquela cirurgia, que é um resultado fabuloso, se eu não me lembrava o que eu tinha feito de certo? Então, te respondendo, o que a gente deve ter dentro do nosso registro de trades? Nós temos que ter basicamente todos os ingredientes e tudo aquilo que nos diga exatamente o que a gente fez e por que a gente fez, de certo ou de errado. E as páginas do teu registro que mais vão te ensinar são aquelas que estão no prejuízo, os erros. Quando você errou, ou quando você notou que errou, ou quando você saiu do seu método, ou porque levantou o stop antes do que devia, ou porque fechou a operação antes do que devia, ou porque ficou com medo e saiu do trade, ou porque se deixou influenciar pelos arredores e saiu da posição, ou porque comprou antes, ou vendeu depois, ou tirou o stop. Tudo isso tem que estar anotado no teu registro, tá? Bom, o registro que eu utilizo é uma planilha um pouco mais profissional do que a que eu vou te oferecer. Essa planilha que vocês estão vendo aqui é uma planilha que eu peguei em um site chamado Disciplined Trader. É uma planilha gratuita, tem na internet, pode-se baixá-la tranquilamente. E ele é bastante interessante porque você coloca aqui, ó, Starting Account Balance, que é quanto que você iniciou de dinheiro. Aqui no caso eu botei então os R$1.000 que você tinha trabalhado. Você vai colocar aqui a data da sua operação, no caso 2 dias atrás, que foi dia 5 de dezembro de 2019. Você pode colocar a hora que você montou a operação, e é interessante fazer isso porque às vezes começa a perceber que em alguns horários do dia você começa a acertar mais trades do que outros, você começa a perceber qual é o melhor horário do dia para montar suas posições. Aqui você coloca se a operação é long ou é short. Long seria comprado, e short seria uma venda alugada, tá? Aqui aparece o market, que seria qual papel você está operando. Então aqui você preencheria B3 e C3. E aqui você vai colocar o seu preço de entrada, quanto você pagou pelas suas B3 e C3. E para isso você vai ter que entrar lá na sua conta, verificar na nota de corretagem qual foi o custo que você teve para comprar aquele papel. Então aqui eu acredito estimar que a sua entrada deve estar em torno de 49,40, provavelmente. Bem provável. Era para ser com 47, mas... É bem provável que esteja nessa zona de valor aí. Deixa eu colocar. Então a gente coloca aqui. Onde é que tá? Perdi aqui. A gente bota aqui 49,40. Veja que aqui o ideal é colocar sempre com um ponto, tá? Então, aqui aparece o account balance, neste caso, que é o que você tem no momento. E o number of shares. Quantas shares você comprou? 15 no caso. E você coloca 1.000. Perdão. Muito bem. Aqui você vai colocar o stop loss price. Ou seja, qual é o teu nível de stop. Se a gente voltar para lá, o teu nível de stop está em 45,89. 45,79. Aqui você coloca o seu take profit.
o preço que você vai colocar o seu lucro. 56,74. Então ele bota aqui 56,74 e ele já calcularia para ti a relação risco-benefício planejado. Tá? Já deixaria calculado aqui para ti. Acho que eu fiz alguma coisa errada aqui, eu matei a planilha, coitado. Quando eu tirei isso daqui, eu acho. Eu paguei mais coisa do que devia. Meu Deus. Tá. Isso, vamos ver se agora vai dar. Bom, o que é legal dessa planilha? À medida que vai preenchendo ela, vai poder simplesmente verificar quantos trades você fez naquele mês, naquele ano, qual foi o resultado que tu teve no mês, qual foi o resultado que tu teve de prejuízo ou de ganho no mês, e automaticamente isso ajuda, inclusive, a calcular uma coisa chamada imposto de renda, que vai precisar ser eventualmente feito no futuro. Tá? Então a ideia aqui é realmente utilizar a planilha para te dizer o seguinte: como é que eu estou indo no mês? Quantos trades eu fiz? Qual foi o resultado que eu tive? Foi um bom resultado? Não foi um bom resultado? Como é que eu estou evoluindo nesse cenário? E automaticamente, então, isso vai te permitir fazer um ótimo e cuidadoso avaliação de como está sendo o teu desempenho como trader. Eu sei, é chatíssimo de fazer isso. É extremamente chato. Mas depois de algum tempo, tu começa a tomar gosto, porque tu começa a ver os teus resultados e tu começa a perceber se tu está operando certo ou se tu está operando errado, que é uma das coisas mais importantes que um trader tem que ter sempre em mente. Então, aqui no caso, 0,5 de 12, foi uma operação longa, foi B13A3, o preço de entrada foi 49,40, perdão, 49,40, account balance 1.000, o número of share foi 15, o stop loss para está em 46,79. 45, eu acho. Não, acho que é 46. Eu tinha posto 45. 45, tem razão. E 56 com... Tem 45. 45,79. E aqui o alvo está em 56 com... O alvo está com 56,74. Muito bem. Depois disso, quando você colocar o seu preço de saída, digamos que tenha saído em 56, ele já calcula para ti o que seria 56. Não, tem que ser calculado, botado com vírgulas mesmo. 49,40, 45,79, 56,74. É vírgula mesmo. Ele já calcularia, tá vendo? O teu lucro aqui. Legal. Ele já deixa tudo calculadinho para ti. Quanto dinheiro tu teria? Qual foi, basicamente, o teu capital arriscado, percentual arriscado, e a tua modificação na tua conta. No caso, tu teria ganho 10% em cima da tua conta. Que legal. Que legal. Entendeu? E daqui tu pode colocar, inclusive, qual foi o trade que você fez e por que você fez. No caso aqui seria uma tentativa de operar 1, 2, 3 de compra. Onde comprou antes do que devia. E se tu quiser, inclusive, tu pode até mesmo grudar embutir um gráfico da operação que tu fez. E aí o legal é o seguinte, uma vez que tu tenha feito isso, ó, ele começa a mostrar aqui para ti quais foram os trades que você fez. Quantos trades? Então, vê aqui, ó, um número de trade, quantos você acertou, qual foi sua média de ganho, qual foi seu percentual de acerto, média de ganho, se tu tiver uma perda, média de perda, Que legal. o resultado que tu observou no mês e quantos trades foram feitos no mês, no caso de dezembro. Isso é muito legal. Você fica com tudo pronto e registrado. E daí você consegue ver quanto é que você está tendo de retorno no seu investimento. Legal, né? Massa. Então, essa planilha aqui, você precisa começar a preencher para você. É importante colocar aqui também os custos da operação, corretagens, no caso, o que você gastou de corretagem. Bom, cada corretora vai ter a sua corretagem específica. Tá? Cada corretora vai ter um custo de corretagem que vai ser colocado. No caso, como tu está operando pela XP, a XP tem, acredito que você pagou R$10 de corretagem para comprar e 10 para vender. É caro. Sim, é caro. Meu rim. É o rim. Mas, novamente falando,
É melhor tu pagar uma boa corretagem e tu teres realmente uma corretora segura e estável do que tu entrar se uma corretora que simplesmente a corretagem é de graça, porque normalmente ali teu sinal vai ser instável, tu vai ter problemas. Então assim, nós estamos falando de dinheiro aqui e dinheiro significa que vale a pena, às vezes o barato sai caro. Tu entende que aqui o barato acaba sendo caro. Se tu não tiver uma boa corretora, tem grande chance de ter problemas sérios. Então eu prefiro trabalhar realmente aceitando que eu estou pagando para ter um negócio melhor. Pagando um pouco mais para ter um negócio melhor. Então essa planilha aqui, tu vai preenchendo ao longo do tempo. Imagina você, daqui a 10 anos, você poder chegar e falar, olha, eu tenho uma planilha com todos os trades que eu fiz na minha vida inteira. Espetáculo, né? Uma planilha que te mostra exatamente o que tu está fazendo de certo e de errado. E aí, quando tu vai preenchendo a tua planilha, digamos que você perceba aqui que a sua média de acerto, ou a sua média de ganho por trade certo está, por exemplo, em R$ 100. E a sua média de perda no trade errado está em 550. Mesmo que você esteja com um nível de acerto de 70%, o que vai acontecer? Prejuízo. Você vai estar no prejuízo. Por que você está no prejuízo? Olhando isso daqui, você vai saber por quê. Provavelmente porque seu stop está muito longo em relação ao seu alvo. Então você tem que maneira de voltar a ganhar dinheiro? Ou você alonga o seu alvo, reduzindo o seu nível de acerto, provavelmente, ou você encurta o seu stop para melhorar o payoff. Então, quando a gente começa a ter um bom registro das nossas operações, nós automaticamente conseguimos começar a aprender o que a gente tem que fazer para começar a ganhar dinheiro. Por isso que é importante ter sempre um registro muito meticuloso daquilo que tu está fazendo e por que tu está fazendo. Ok? Outra coisa, na medicina, sabe qual que é a maneira de nós sabermos como uma pessoa, ou quando uma pessoa é alcoólatra? Como? A gente sabe que uma pessoa é alcoólatra quando nós chegamos para esse sujeito e falamos para ele, meu amigo, você vai anotar aqui num papelzinho tudo aquilo que você estiver bebendo. Quanto você bebeu por dia. O que o cara vai fazer? E vai trazer para mim semana que vem a tua anotação, o teu registro. O que o cara faz? O cara anota o primeiro dia, tomei 1 litro de uísque. Anota o segundo dia, 1,5 litro de uísque. Terceiro dia, 2 litros ou 1 litro de uísque. No quarto dia, quando ele olha aquilo, ele fala, caramba, eu já bebi tudo isso. Sabe o que ele faz? Ele não para de beber. O que ele faz? Ele para de registrar. Ele não registra mais, ele joga fora aquilo, porque aquilo dói para ele. O fato dele olhar aquele comportamento destrutivo, aquele comportamento autodestrutivo, machuca ele. Então ele vai lá e para de anotar. Tipo o avestruz que bota a cabeça dentro do buraco quando quer se esconder do perigo. É o que ele faz. Então quando a gente vê um trader que não faz registros, ou que parou de registrar as suas operações, este trader não está mais operando focado no resultado. Ele está operando em cima do vício. Toda vez que isso acontecer, você tem que parar tudo que está fazendo imediatamente. Última coisa que eu preciso passar para ti ainda hoje, tá? É o seguinte. Você acha que é possível avaliar o resultado de um gigantesco ator de Hollywood por um único filme que ele tenha feito? Você acha que é possível? Então... Essa pergunta é difícil, porque ao mesmo tempo que geralmente... Ao mesmo tempo que o ator, ele consegue... Aí eu não sei, tipo assim... Pera. Me dá a tua opinião, tô vendo tua opinião, quero ver tua opinião. Ao mesmo tempo que ele pode se provar no filme, também pode ser um filme ruim. Certo, sem dúvida alguma. Ao mesmo tempo que ele pode se provar no filme, pode ser um filme ruim. Então, ao mesmo tempo que avaliando... Fala um pouco mais alto para eles ouvirem. Ao mesmo tempo que, se a gente avaliasse num portfólio mais geral, a gente conseguiria ter uma noção mais, assim, ampla do trabalho dele, alguns artistas conseguem passar
o talento deles num filme só também. É verdade. Mas a questão toda é, você acha que é possível nós olharmos, por exemplo, para um artista, para um único quadro daquele artista, olhar para aquele artista e falar, esse artista é fantástico ou este artista é muito ruim? Apenas a partir de um único quadro? Acho que daí o certo seria dizer que o quadro é muito fantástico ou que o quadro é muito ruim. Ok. Eu conheço vários e vários cantores e até mesmo bandas de rock que fizeram uma única música decente e todo o resto foi lixo na sua carreira. Assim como eu conheço várias e várias bandas de rock que fizeram muitas músicas excepcionais, mas uma que outra que não foi boa. Assim como eu conheço vários e vários médicos que salvaram dezenas, centenas, talvez milhares de pessoas, mas que perderam um ou dois pacientes. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que toda vez que você estiver iniciando um sistema operacional, você não pode, digamos assim, você não pode julgar um sistema operacional por um único trade. Você não pode julgar um sistema operacional por 2 trades que você faça, ou mesmo por 3 trades que você faça para aquele sistema operacional. Porque, na verdade, nenhum sistema operacional vai acertar sempre, a gente sabe disso. E, às vezes, um determinado sistema operacional vai estar passando por uma fase ruim, por uma fase que não está bem alinhado com o mercado. E aí você começa a operar aquele sistema, e apesar de ser um excepcional sistema operacional, você simplesmente leva um loss, leva um segundo loss, leva um terceiro loss, leva um quarto loss, e você abandona o sistema, achando que o sistema é ruim. São os filmes ruins do artista. Isso, são os filmes ruins do artista. O cara estava numa má fase, o cara estava ruim, não estava bem naquela época. Observe esse sinal aqui. Eu comecei a operar este sistema operacional no início do ano, deste ano, tá? Com este valor aqui. 15 trades depois, eu estou aqui, com metade do capital. Tá? Olhando apenas estes 15 trades, eu diria, cara, esse sistema operacional é muito ruim, eu tenho que parar de operá-lo. Porque, afinal de contas, eu estou perdendo dinheiro com ele. Certo? Sim. Então, aqui eu iniciei o sistema operacional com 250 mil reais, e nesse ponto aqui eu já estava com quase 70 mil reais. Certo? Bom, acontece que eu tinha feito vários e vários testes desse modelo, eu tinha uma fé muito grande nesse modelo, de que ele daria certo, e eu pensei, vou continuar operando este modelo da forma como ele deve. Isso foi neste ano. Resultado do ano. Este é o resultado do ano depois de 133 trades. Uau! Um nível de acerto de 73% dos trades, 77% dos trades executados, os 250 mil viraram 900 e vai rolando. Isso aqui, basicamente, é realmente para mostrar que uma vez que tu tenha montado um bom plano, tu tem que seguir o plano. Tu tem que continuar seguindo o plano. E entender que tu tem que usar um tipo de controle de risco que te permita sobreviver às épocas ruins que o sistema vai oferecer. E esse vai ser o assunto da nossa próxima conversa, controle de risco, que talvez seja um dos tópicos mais importantes dentro da formação de um trader profissional. Um trader profissional se define por 3 coisas, sabe quais, Carol? Um bom sistema operacional, que tu já tem, no caso, 1, 2, 3 ou mesmo um Dave Landry. Segundo, um ótimo controle de risco. E terceiro, o controle emocional para executar as operações. Ok? Uhum. Pessoal, nós vamos conversar então na próxima vez sobre controle de risco, mas semana que vem eu vou estar viajando, eu vou viajar para Nova York e eu volto só na outra semana. A gente vai passar uma semaninha sem nos ver, infelizmente. Eu vou tentar gravar alguns vídeos de lá, se possível, e daí a gente mantém o contato o mais próximo possível. Se vocês curtiram, não se esqueça de dar um like, um forte abraço, até mais, tudo de bom. Tchau, tchau!